Shalom, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem com vocês. Hoje eu quero conversar com você sobre uma palavra abençoada, uma palavra que vai edificar a sua vida, que vai edificar a sua trajetória. E a nossa conversa hoje é sobre o livro de João, João capítulo 1, versículo 1, que fala sobre o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que palavra abençoada, que palavra tremenda para nossa meditação desse dia. O livro de João, né, para quem não conhece, João era um homem que seguia Jesus, caminhava com Deus. Ali era um dos seus discípulos que estava na caminhada com ele, na trajetória. E aqui a gente vê que sobre essa palavra do livro de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logo veio o entendimento na minha mente que Deus está no início de tudo. Deus está no começo de todas as coisas, na criação da terra, na criação do céu, na criação do ser humano. Deus está sobre o início de todas as coisas sobre a nossa vida. Deus está no início da criação do nosso nascimento, Deus está no início da criação da nossa história. Deus está no início da criação do nosso chamado, do nosso propósito. Então Deus ele está sempre no início, no começo de todas as coisas sobre a nossa trajetória. E nessa manhã, nesse dia, no seu horário que você vai estar vendo, ouvindo esse vídeo, eu estou falando sobre aqui, né, quando Deus ele começa a criar todas as coisas. Todas as coisas. Deus estava no início. E o Verbo também estava com Deus. E o Verbo era Deus. E esse Verbo era Jesus também. Jesus estava ali no início da criação do ser humano. Jesus também estava ali no início da criação do céu, da terra, juntamente com seu Pai, juntamente com Deus, que é o seu Pai, vendo toda a criação que Deus tinha formado. Então hoje não é diferente. Deus está no início da tua história e da tua caminhada. Deus está no início de tudo aquilo que você está vivenciando, que você está passando, que você está enfrentando. Deus ele está com você nessa trajetória. Deus está com você nesse vale. Deus está com você no meio dessa situação que você se encontra nesse dia. Tenha certeza, acredite que Ele está com você em toda a sua trajetória, em todo o seu caminho. Ele está com você. Amém? Que você seja abençoado com essa palavra, que você seja ministrado com essa palavra do livro de João, capítulo 1. A criação de Deus. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, que era Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero nessa manhã orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por ter se formado carne para estar no nosso meio. E que nessa manhã que o Senhor possa renovar, fortalecer a pessoa que está desanimada, desmotivada, no meio dessa trajetória, que o Senhor abençoe e fortaleça nessa manhã. Amém e glória a Deus. Que Deus abençoe o teu dia, a tua manhã. Fica na paz.